E o Agricultura BR começa trazendo os destaques para a soja, principalmente no cenário internacional. E olha, você vai ver a partir de agora informações a respeito da produção mundial da oleaginosa, vai saber como é que isso tem influenciado no mercado lá na Bolsa de Chicago, como que o dólar também tem se comportado e como que toda essa situação, somada à colheita no Brasil e aos problemas climáticos na Argentina, influenciam Chicago e como que o dólar ele vai perdendo força e acaba trazendo um novo cenário para a comercialização, que é o foco do Agricultura BR, trazer os subsídios para que o produtor rural consiga ter os melhores resultados possíveis para essa comercialização. E o Departamento de Agricultura norte-americano tinha informado em seu relatório de oferta e demanda no último mês de dezembro que a produção internacional de soja ficaria em 338 milhões de toneladas. Há um aumento nesse fator. Na verdade, entre novembro e dezembro já houve uma alta de pelo menos 2 milhões de toneladas de produção sobre a oleaginosa no cenário internacional. Os países que mais pesam para esse fator são Brasil e Estados Unidos, principalmente Estados Unidos com as suas 119 milhões de toneladas sendo produzidas ou que foram produzidas na temporada 16-17 e o Brasil, que também deve alcançar uma safra recorde com 102 milhões de toneladas. Os números que foram apresentados no último mês ainda dão conta de 57 milhões de toneladas de soja sendo produzidas na Argentina. Agora, o que é que fica deste cenário? Primeiro, safra norte-americana já foi confirmada nesse número bastante elevado, 119 milhões de toneladas, em torno desse número. O Brasil deve confirmar 102 milhões de toneladas. A colheita da soja começou no último dia 17 de dezembro e essa colheita veio com uma circunstância bastante forte em relação àquilo que deve ser a safra brasileira. Portanto, os resultados de campo. É claro que no Brasil, um país muito grande, se tem questões climáticas pontuais que podem influenciar ou não negativamente os resultados de campo. Mas, em princípio, o Brasil deve realmente tirar essa safra recorde dos campos. Então, duas safras, uma confirmada e uma que deve ser confirmada. A que fica em dúvida é a Argentina. A Argentina, 57 milhões de toneladas que estão em risco. Esse risco é um risco climático. Isso porque há áreas na Argentina, principalmente na província de Buenos Aires, que passam por uma situação, província de Buenos Aires, Entre Rios, para quem conhece a Argentina, fica mais fácil identificar, algumas regiões dessas províncias passam por seca, não chove, e isso traz risco tanto para a produção de milho quanto de soja. E essa semana o ano já começou com impactos dessa situação climática da Argentina sobre os valores praticados em Chicago. Mas tem também excesso de chuvas em outras regiões, como no norte e no sul da Argentina, na qual chove demais, o solo está encharcado e isso também traz perdas para a produção de soja. Então, os números que você vai ver agora, os 338 milhões de toneladas que são esperados para a produção mundial da oleaginosa, podem sim ter uma diferença. No mês de janeiro, próxima semana, no dia 12, quinta-feira, tem um relatório de oferta e demanda que deve trazer números distintos desse para a produção internacional. Vamos aos números? Nós temos aqui toda a produção mundial de soja, trazendo aqui no Agricultura BR os dados em relação ao mundo todo, desde a temporada 14-15. A temporada 14-15 contou com uma produção internacional de 319 milhões 780 mil toneladas. A temporada 15-16 contou com perdas no Brasil. O Brasil perdeu um pouco da sua produção, com isso ela acabou sendo reduzida. Foi reduzida para 313 milhões 310 mil toneladas. Por que eu havia dito que a produção mundial de soja entre novembro e dezembro teve uma estimativa de 2 milhões de toneladas acima daquilo que era esperado? Por conta disso, você tem aí em novembro uma divulgação do Departamento de Agricultura norte-americano na ordem de 336 milhões e 90 mil toneladas e agora em dezembro para 338 milhões de toneladas. Portanto, quase 2 milhões de toneladas a mais daquilo que se tinha em relação à produção internacional que era esperada no mês de novembro, dados do Departamento de Agricultura norte-americano.
eu aviso mais uma vez. E aqui a Agricultura BR acredita que esses dados devem mudar agora para o próximo dia 12 e deve trazer alguma diferença. Mas não foi apenas a produção que se alterou no cenário internacional no último mês. Também a expectativa de exportação ficou ligeiramente diferente daquilo que se esperava o mercado até o mês de novembro. A expectativa é sim de uma exportação maior, é uma situação na qual o Agricultura BR tem apontado a exportação internacional de soja cada vez maior, com a participação cada vez mais forte, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Em relação às exportações da temporada 2016-2017, cresce muito a demanda sobre a soja norte-americana. Foi a movimentação que nós vimos durante todo o último ano, principalmente na concentração entre os meses de julho até o mês de novembro. As vendas, em alguns meses, foram praticamente avulsas, foram praticamente diárias, o que mostra que a soja norte-americana ficou muito competitiva no cenário internacional. Vamos ver, então, os dados de exportação, porque os dados de exportação são internacionais, mas eu destaco que Brasil e Estados Unidos ficam com a maior parte desse mercado. Observe que a temporada 14-15 tem uma exportação de 126.220.000 toneladas, a 15-16, 131.950.000 toneladas de soja sendo exportada. Em novembro, a temporada 16-17 estava sendo esperada em 139.160.000 toneladas e aumentou de muito leve aí a situação de expectativa de exportação no mês de dezembro. Em dezembro, a expectativa de exportação para a temporada 16-17 subiu 90.000 toneladas de soja, o que mostra a seguinte situação. A produção aumenta em 2 milhões de toneladas, na expectativa de novembro para dezembro, enquanto que as exportações sobem apenas 90.000 toneladas. Há uma quantidade de soja, pelo menos esperada até dezembro, maior no cenário internacional. E é exatamente nesse ponto que a Agricultura BR está insistindo que, se há problemas e não há muita certeza sobre a produção argentina, é muito possível que nós tenhamos uma redução agora da expectativa de produção internacional. Vamos aos números agora, é o último gráfico em relação ao cenário internacional. Nós temos aqui os estoques de soja em todo o mundo. Os estoques de soja automaticamente ampliam. Quanto mais alto for o estoque, quanto mais alto é o estoque de qualquer produto, significa que é mais fácil a disponibilidade dele no mercado. Com isso, traz pressão negativa sobre qualquer preço. No caso da soja, é a mesma coisa. Observe que o Departamento de Agricultura americano afirma que os estoques na temporada 14-15 eram de 78.610.000 toneladas da oleaginosa. Na temporada 15-16, 77.220.000 toneladas. Agora, observe as duas últimas colunas, que essas duas últimas colunas, elas se referem à temporada 16-17. Em novembro, um estoque esperado de 81.530.000 toneladas. E em dezembro, 82.850.000 toneladas de soja estocadas ou de expectativa de estoque no mundo todo para a temporada 16-17. É muita soja estocada, esse é o principal fator e determinante para se entender o que acontece com o cenário internacional da soja, que neste momento tem muitas variáveis. Essas variáveis do cenário internacional da soja, do mercado internacional da soja, passam, primeiro, pela questão das vendas norte-americanas, que continuam muito boas, mesmo agora com boa parte da sua meta de exportação já totalmente comercializada. Passa também pela colheita no Brasil, que começou na segunda quinzena de dezembro e que vem tendo bons resultados, e ainda sobre os problemas que acontecem na Argentina. Mas tem outros fatores que são determinantes e que dão força ou não ao mercado de soja. Quer ver só um deles? Primeiro, a valorização do petróleo. A valorização do petróleo é bom para qualquer commodity agrícola, para o complexo soja e também para o milho. Se o petróleo sobe, é uma situação que traz patamares mais elevados ou possibilidade de elevação principalmente para o milho, mas também para o complexo soja, principalmente no óleo. Um outro fator também importante é o dólar. O dólar está perdendo força no cenário internacional. Depois de atingir números que ficaram
próximos o mais elevado dos últimos 14 anos, o dólar comparado às principais moedas do mundo, o dólar voltou a recuar no cenário internacional, o que acaba acontecendo no Brasil. O Brasil é que não é muito bom. Então, vamos ver agora como é que vem esses cenários desenhados para a soja no cenário internacional, mas os seus reflexos na Bolsa de Chicago.